E o saldo de empregos formais caiu pela metade em janeiro deste ano. Assunto importante, vamos acionar o Luiz Arthur Nogueira, comentarista aqui do Grupo Jovem Pan. Luiz, seja bem-vindo, bom dia. Conta pra gente o que está acontecendo com o mercado de trabalho, hein? Caniato, aqui a gente explica e descomplica a economia. Esse saldo de empregos formais de 83 mil vagas em janeiro foi o pior para o mês desde a mudança metodológica em 2020. Se a gente comparar o saldo deste ano com o saldo de janeiro do ano passado, caiu pela metade. Então está claramente desaquecendo o mercado de trabalho. E a gente pode prever, sem medo de errar, que o primeiro ano do governo Lula terá um mercado de trabalho muito mais fraco do que foi o último ano do governo Bolsonaro. E isso tem toda a lógica com a economia, porque no ano passado, último ano do Bolsonaro, o PIB cresceu 2,9%. E neste primeiro ano do governo Lula, a economia vai crescer apenas 1%. Portanto, se cresce menos, obviamente a geração de empregos perde fôlego. O grande setor que ainda gera vagas formais é o setor de serviços, que representa 70% da economia. Porém, o comércio está demitindo. Por quê? Porque o comércio já sente os efeitos dos juros altos, principalmente aquele varejo que depende de financiamento para bens mais caros, como eletroeletrônicos, móveis, automóveis e materiais de construção. Não é à toa que o governo Lula está pressionando o Banco Central para reduzir os juros, mas na marra não dá para reduzir juros se você ainda tem expectativas inflacionárias em alta. Eu diria que o governo Lula tem uma grande oportunidade, uma espécie de bala de prata com o ministro Fernando Haddad, que vai anunciar em breve o novo arcabouço fiscal do Brasil. Se for uma boa regra para as contas públicas, vai melhorar o clima econômico, vai baixar a expectativa inflacionária e vai possibilitar com que o Banco Central possa finalmente começar a reduzir os juros para estimular a economia e aumentar a geração de empregos. Pois é, muita expectativa para saber exatamente qual será o formato desse arcabouço fiscal. Agora, diante desse cenário, Luiz, como se comportou o mercado financeiro, hein? Olha, foi uma quinta-feira ruim, Caniato, no Brasil e no mundo inteiro, porque o mundo está com medo de alta de juros mais forte nos Estados Unidos para combater a inflação. Repare que é o mesmo problema do Brasil, sobe juros para combater a inflação. Nós temos um gráfico mostrando o índice Bovespa, que ontem caiu 1,38%. Quem nos acompanha por imagens na TV Jovem Pan News, no YouTube, na Panflix, percebe que no final do pregão a queda foi mais forte e o índice fechou aos 105.071 pontos. Com esse resultado, no acumulado do ano, o Ibovespa tem prejuízo de 4,3%. Ou seja, quem investiu em bolsa de valores, por exemplo, R$1.000 na virada do ano, tem agora apenas R$ 957. No próximo gráfico, a gente vai ver as moedas e vai reparar que o dólar teve uma leve alta de 0,37% aos R$ 5,16. O euro subiu um pouco mais, 0,76%, R$ 5,47, e o Bitcoin despencou 6,37% aos 20.342 dólares. E por que o Bitcoin despencou? Porque o banco chamado Silvergate, que opera com criptomoedas, anunciou o seu fechamento. Ou seja, neste momento, para você investidor, muito cuidado para não perder dinheiro com criptomoedas. Tá certo, Luiz Arthur Nogueira, as principais informações da economia, sempre com as análises precisas. O Luiz volta ao longo da programação. Valeu, Luiz, bom dia. Bom, a gente recebe agora os nossos comentaristas do dia desta sexta-feira. Bem-vindos, Amanda Klein, Luiz Felipe Dávila. As últimas notícias da economia, então. A gente abordou agora com o Luiz Arthur Nogueira esse saldo de empregos formais caindo pela metade. Então, Felipe Dávila, bem-vindo. Muito bom dia, Adriana, Daniel, Amanda. É um péssimo sinal que a economia já vinha desaquecendo, né, desde a virada do ano e mostrando principalmente a tendência. Geralmente, quando a gente discute economia, você olha a fotografia, né, o número de hoje. O problema é a tendência. E a tendência que está gerando esse mau humor no mercado que o Luiz Arthur mencionou. Ou seja, PIB baixo, inflação alta, estrangulamento do crédito, uma situação muito complicada para o governo Lula. E esse nó só vai desatar
quando o governo apresentar esse arcabouço, um novo teto fiscal. Por que isso é tão importante? Porque parte desta inflação acelerada é justamente o desequilíbrio fiscal, que foi causado pelo governo Lula já na largada, ao aprovar, fazer um grande esforço para se aprovar a PEC de transição, que aumentou o rombo fiscal para 230 bilhões de reais. E como até o momento a única coisa que o governo vem dizendo sobre a questão fiscal é aumentar a receita, ou seja, aumentar imposto, taxa, e não tem nada no campo do corte dos gastos públicos, o mercado está muito preocupado com essa situação. Então, estrangulamento de crédito, aumento da inflação, instabilidade em relação ao teto de gastos sem um plano concreto para estabilizar essa relação da dívida PIB. E a inflação crescendo, e a inflação é interessante, uma coisa que a gente não discutiu aqui no jornal, mas que é importante mencionar, se você tirar os dois itens importantes, que é alimentação e petróleo, que você pode dizer que é uma conjuntura mundial, o mundo inteiro a inflação está crescendo, tal. Então, se você isolar esses dois itens, a inflação no Brasil ainda é de 8%. É uma das mais altas do mundo. Então, não tem nada a ver com esses dois fatores que estão desestabilizando os preços no restante do mundo. Então, a nossa inflação, sim, tem um componente muito de política doméstica. E isso só vai ser enfrentado quando começar o governo a apresentar um arcabouço convincente do teto de gasto. Aí sim o Banco Central pode começar a baixar a taxa de juros e isso vai ajudar a restabelecer o crédito e a movimentar a economia. Pois é, Amanda Klein, bom dia a você. Como avalia essa desaceleração já nesse início de governo Lula em relação ao mercado de trabalho? Já dá para atribuir ao governo Lula esse desempenho do mercado de trabalho? E como disse o Dávila, acredita que a escolha de um modelo de arcabouço fiscal, de controle de gastos, possa impactar nos próximos meses, como queda de juros, por exemplo? Daniel, bom dia a você, Adriana, Dávila, nossa audiência na Jovem Pan, tão qualificada. Daniel, não dá para botar na conta do governo Lula ainda, óbvio, né? O primeiro mês de governo, você não consegue atribuir uma responsabilidade direta ao governo. Já havia sinais e concretos de que a economia estava desacelerando desde o ano passado. Segundo semestre mais fraco que o primeiro e no último trimestre, no quarto trimestre, como mostraram os números do PIB do ano passado, de 2022, houve uma desaceleração concreta, né? Menos 0,2%, um crescimento negativo no quarto trimestre do ano, que indica a desaceleração da economia e os efeitos, aqueles efeitos defasados com delay, como a gente diz popularmente, da alta de taxa de juros. Você vinha de um ciclo longo, extenso de aumento, de aperto monetário, dessa política contracionista, que elevou a Selic a 13,75% ao ano. Isso também não dá para botar na conta do Lula, porque aconteceu ainda durante o governo Bolsonaro. O que se abre agora é uma janela, uma oportunidade, a partir da próxima reunião do BC, do Banco Central, nos dias 21 e 22 de março, para começar pelo menos a mandar mensagens, enviar sinais de distensionamento dessa política monetária com uma eventual queda de juros ou sinalização, abrir caminho para que haja a queda de juros. E como isso será possível? Aí é o que o Dávila disse e que o Luiz Arthur Nogueira também classificou como bala de prata do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é a apresentação de um arcabouço fiscal crível, factível, que caia nas graças do mercado e que possa ser aprovado pelo Congresso Nacional e que isso indique o caminho para uma estabilização e eventual queda dos juros. Já há nos fundos, no mercado financeiro, alertas para uma crise de crédito até. O Fundo Verde, o Verde Asset, do Luiz Stubecker, que é um dos gestores de fundo mais conhecidos do Brasil, tem um dos maiores fundos, ele alertou num comunicado enviado a seus clientes recentemente, nos últimos dias, de que há um possível estrangulamento do crédito, o que pode levar a uma crise do crédito, ou seja, esse crédito seca, o mercado para de emprestar por causa da crise nas Americanas, que também aconteceu em janeiro. Então, veja que essa desaceleração no mercado de trabalho ainda não indica uma queda. Por quê? Porque você teve a geração de 83, pouco mais de 83 mil postos formais, com carteira assinada, diferente do índice de desemprego medido pelo IBGE, que leva em consideração também as vagas informais sem carteira assinada. Esse do CAGED, que foi divulgado ontem, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mede apenas a criação de empregos com vagas com carteira assinada. Então, se em janeiro de 2022 isso ficou em, 160 mil,
Nesse ano, você teve 80 mil, então você já tem o efeito dessa alta da taxa de juros, que vem acontecendo com certo delay, com uma defasagem na economia real. Você tem esse secamento, esse estrangulamento do mercado de crédito, que obviamente faz com que as empresas invistam menos, contratem menos. E você tem também o fato de que a reabertura, os efeitos da reabertura no início de 2022, a reabertura da economia depois da Covid, da pandemia, foram muito fortes. E é lógico que você tem uma desaceleração gradual de tudo, do crescimento, da geração de empregos. Para isso voltar a crescer, aí sim, você tem que sinalizar com uma política fiscal sólida. Vamos ver se o governo vai aproveitar essa bala de prata. Daqui a pouco a gente vai entrevistar o Maílson da Nóbrega, que é ex-ministro da Fazenda, e ontem também a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que sentou com o Haddad, conheceu o projeto que eles querem apresentar para essa âncora, esse arcabouço fiscal, que é o termo que eles preferem, e que é um arcabouço muito crível. Vamos ver se o mercado concordará com ela quando for apresentado.